No módulo Informações Gerais, estão reunidos os dados de pesquisa primária, realizadas pelo Observatório de Turismo do Mato Grosso do Sul e os observatórios parceiros do Estado. Ainda estão compilados os dados dos órgãos oficiais do Estado, que estão em constante atualização e ampliação da base de dados. Para melhor compreensão do módulo de Informações Gerais, ele é dividido em três áreas temáticas. A primeira delas é o socioeconômico. Aqui você poderá encontrar as informações gerais em termos de população, ocupação do Estado. Também os dados de mão de obra, onde nós temos aqui a admissão, desligamentos no setor de turismo e o seu comparativo com o total geral. E ainda é possível analisar a partir dos agrupamentos do IPEA com o setor. Em seguida, nós podemos trabalhar e analisar a oferta turística do destino, conhecendo quantos empreendimentos estão cadastrados e formalizados a partir do Cadastur. Vale lembrar que estes não compõem todos os empreendimentos do Estado, uma vez que ainda há um grande desafio em envolver os empresários para que façam seus cadastramentos junto ao Ministério do Turismo. Mas aqui você pode identificar o volume de leitos, leitos acessíveis, que são dados interessantes, ainda que não representem a totalidade da oferta do Estado. No painel de empresas, é possível identificar empresas abertas, fechadas, por quais motivos essas empresas foram encerradas, qual o setor que essas empresas estão concentradas e o seu devido porte. No painel de ICMS, nós identificamos a arrecadação feita não só pelo setor de turismo, mas também com os seus devidos agrupamentos e setores do IPEA, que nos permite entender qual foi a arrecadação estadual em termos de impostos, com recortes por mês e por ano no painel. E para que possa ser mais detalhado, nós temos um painel com o ICMS por município. Infelizmente, por questões de proteção de dado, o painel do ICMS por município não tem as divisões de agrupamento por tipo de atividade, ele é o ICMS total, mas aqui é possível identificar o peso e a relevância de cada um dos municípios do estado e cada uma também das suas regiões turísticas neste envolvimento e arrecadação de impostos. Este é o painel socioeconômico. Bastante informação, mas não termina por aqui. No painel Atividade Turística, nós vamos entender um pouco mais sobre como funciona a dinâmica do turismo no estado. Temos uma série de painéis que juntos podem dar informações sobre o perfil, tanto na série histórica como na série atual, a visitação aos atrativos e os barcos hotéis. Então, na contagem de fluxo, nós conseguimos identificar quantas das pessoas que transitam pelos aeroportos e rodoviárias são turistas ou são moradores? Quais são os principais motivos que os trazem para vir conhecer o estado? No painel do perfil do turista, nós temos uma divisão importante. Na série histórica, você vai poder ver dados do passado, reunidos até 2022. Dados de com quem ele acompanha, quem acompanha essa visita, qual é a participação por estados de origem, onde ele fica hospedado, qual é o transporte mais utilizado, qual é a faixa etária deste turista, qual é a renda média, a escolaridade e muitas outras informações relevantes. Entretanto, estes dados, como já foi mencionado, eles são apenas de 2020, até 2022. No painel Perfil do Turista Atual, ele está em constante atualização. Todos os meses são entrevistados e realizadas novas pesquisas, novas coletas de dados. E então este painel é constantemente atualizado para que vocês, empresários, possam ter dados extremamente atuais sobre este perfil do visitante. Quanto tempo ele fica, qual é o gasto médio, quantos deles estiveram no estado, e nesse caso em Bonito, pela primeira vez, qual é a cidade mais visitada, o motivo, quem são os acompanhantes dessa viagem, qual é o meio de hospedagem mais utilizado, assim como também o transporte, por onde ele está fazendo esta reserva, quais são as fontes de informações mais relevantes no processo de decisão da viagem e ainda informações sociogeográficas deste turista que está chegando a Bonito, ao Mato Grosso do Sul. Ainda temos dados sobre a visitação de atrativos e aqui esperamos ampliar cada vez mais, trazendo não só os atrativos e unidades de conservação estadual, mas também atrativos municipais. Aqueles que estão sob a gestão do Estado
Temos aqui alguns dados e informações de quantas pessoas os visitaram com dados históricos desde 2018. Com dados históricos desde 2018. Por fim, temos um detalhamento um pouco maior para Bonito e a Serra da Bodoquena, onde lá funcionam os vouchers únicos, e este dado é proveniente desta fonte, que nos permite entender não só o quantitativo de visitantes por período, mas também qual é o número, qual é o volume de visitantes por tipologia de atração. Então, quais são aquelas atrações mais relevantes para os turistas e que têm tido maior volume de visitação? Nós conseguimos identificar aqui neste painel. No painel dos barcos hotéis, conseguimos observar também a chegada de turistas mensalmente para essas cidades, Corumbá e Porto Murtinho, e também com dados históricos desde 2019. E com isso nós encerramos o painel Atividade Turística. E vamos para o próximo painel deles, o que vem com grande potencial de crescimento, mas o mais enxuto, que é o painel de fluxo terrestre. Neste painel nós temos os dados da movimentação rodoviária de Campo Grande e conseguimos entender nessa movimentação rodoviária de Campo Grande o volume de desembarques e embarques, quais são as principais origens, quais são também as principais empresas atuantes no estado e um comparativo de embarques e desembarques, considerando que os desembarques contam exclusivamente aqueles que ficam no estado e não os que fazem ali alguma pequena escala, enquanto que nos embarques temos aqui aquelas conexões, os transbordos que são relevantes e por isso os embarques acabam sendo um pouco maior. Temos aqui dados do fretamento, que é extremamente relevante para a atividade turística, quais as empresas que possuem maior volume de fretamento para o estado, assim como também o total de passageiros transportados, o principal destino e a principal origem dos fretamentos, e ainda os quantitativos mensais e anuais totais deste tipo de transporte. Por fim, trabalhamos com o movimento fronteiriço, que não se dá somente por meio terrestre, ao contrário, ele também pode ser realizado tanto pelo meio fluvial como pelo meio aéreo. Entretanto, considerando a área de fronteira que nós temos no Mato Grosso do Sul, é lá que se dá a maior movimentação. Então, nós temos aqui um número extremamente relevante de entradas pela via terrestre e podemos observar a nacionalidade dos turistas que chegam ao Mato Grosso do Sul, assim como o seu gênero, a faixa etária, e podemos fazer isso pelos municípios terrestres, identificando, por exemplo, em Mundo Novo, qual é o volume de chegadas de turistas, ou em Ponta Porã, qual é a chegada de turistas, a entrada de estrangeiros por essas vias. Este é um módulo de informações gerais. Como já foi mencionado, ele está disponível na área pública, não é necessário nenhum tipo de cadastro, nenhum tipo de login para ter acesso a essas informações e, como elas são oriundas das parcerias, das articulações com as entidades e demais órgãos do Estado, ele está em constante crescimento e com novidades a todo tempo para que vocês, empresário, possam melhor se utilizar dessas informações no processo de tomada de decisão. Acompanhe os outros vídeos, fique por dentro das novidades da Lumia e convidamos todos a utilizarem dados e informações extremamente relevantes para o processo de tomada de decisão.